de Alan Turing ao Google Classroom, por Gianni Vasconcelos. Não é surpresa para ninguém que a educação sofreu grandes mudanças e adições ao longo dos anos, principalmente com a implementação dos novos meios tecnológicos. Mas o que poucos sabem é como essas ferramentas poderem estar agregando em nossa educação. Uma das principais mudanças da educação vem com a implementação dos computadores como ferramentas de auxílio no ensino, seja ela para os professores ou para os alunos. Desde os primórdios, o homem vem se adaptando e inventando ferramentas que lhes dão controle ou vantagem sobre o que quer que seja o problema, seja ele fenômenos naturais ou acontecimentos produzidos por ele mesmo. E isso não mudaria nem na guerra, nem nos avanços científicos. Essa apresentação é para a disciplina Tecnologia e Práticas Educativas do Departamento de Educação da PUC Minas. Assim como algumas invenções que foram desenvolvidas durante períodos de guerra, o computador veio para uma finalidade, mas no final se mostrou muito mais surpreendente do que inicialmente foi projetado. Alan Turing, considerado o pai da computação, foi destinado a uma tarefa que se mostrou crucial para a decisão de um lado vitorioso na Segunda Guerra. Ele foi designado para decodificar os códigos alemães interceptados pelo exército americano. Com essa difícil tarefa, ele se viu obrigado a inovar e apresentar algo jamais visto no mundo: uma máquina eletromecânica que possuísse poder de processamento lógico, e com isso surge o primeiro computador, que possui um objetivo muito diferente do que iremos mostrar no decorrer dessa história. Ele foi nomeado como Colossus. Ele ainda não podia processar a imagem da qual o futuro iria proporcionar para seus descendentes. Não é à toa que temos duas grandes personalidades de destaque neste momento de desenvolvimento: Steve Jobs, fundador da Apple, e Bill Gates, fundador da Microsoft. Eles são duas pessoas de fundamental importância para falarmos de como a tecnologia mudou a forma que lecionamos e aprendemos. Em suas fases iniciais, os computadores eram enormes, robustos e absurdamente caros, impossíveis de que pessoas comuns tivessem acesso. Mas com as inovações dessas duas empresas, podemos conhecer os computadores pessoais. Apesar de já muito desenvolvido em comparação com os primeiros computadores, os computadores anteriores às inovações de Microsoft e Apple ainda eram computadores que não possuíam um layout nem interface intuitiva. Por isso era obrigatório um vasto conhecimento na área para manusear esses computadores. As inovações como as de Bill Gates e Steve Jobs possibilitaram a presença de computadores que conhecemos hoje em dia. A informática na educação no Brasil nasce a partir do interesse de educadores de algumas universidades brasileiras, motivados pelo que já havia acontecendo em outros países, como nos Estados Unidos e na França. A história da informática na educação do Brasil nasce no início dos anos 70, a partir de algumas experiências na UFRJ, UFRGS e na Unicamp. Nos anos 80, ela se estabeleceu através de diversas atividades que permitiram que essa área hoje tenha uma identidade própria, raízes sólidas e relativa maturidade. Contudo, ainda utilizamos muito pouco do que essa ferramenta tem a nos oferecer. Em sua grande maioria, a utilização em massa se dá por conta das instituições de ensino superior, tendo em vista que é um estudo mais aprofundado e requer um nível mais elevado de pesquisa. E quando veio a pandemia da Covid-19, nós chegamos num ponto em que nos conectamos com Alan Turing com os atuais momentos. Muitas das vezes nos espantamos como a tecnologia avançou a ponto de lecionarmos na segurança de nossa casa, através de plataformas de salas virtuais, como o Canvas ou o Google Classroom. Mas vendo a trajetória de como tudo isso foi desenvolvendo, vimos também que para que possamos chegar a esse nível evolutivo, várias coisas precisaram acontecer nesse meio período. Travamos guerra, revolucionamos mercados e inovamos a tecnologia.
O que fizemos, inovamos em tecnologia. O que fizemos para adaptar a educação nessa pandemia foi algo realmente imenso, mas que não podemos nos esquecer o que tornou isso possível. E pensando nisso, jamais podemos parar de inovar, pois futuramente a sociedade irá precisar das nossas inovações de hoje.